Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelles, eu sou escritora, novelista, gestora pública e durante alguns anos presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde há o Museu de Rui Barbosa, inaugurado em 13 de agosto de 1930 pela viúva Dona Maria Augusta e pelo então presidente da República, Washington Luiz. Ele inclusive plantou a muda de pau Brasil, que ainda está no jardim. Rui era um homem muito dedicado à família, muito dedicado aos estudos, ele não tinha preconceito com leitura, ele lia desde um livro de humor até medicina. Era um homem que buscava conhecimento. E onde você passa pelo museu, qualquer espaço, pequeno que seja, tem Rui Barbosa, tem o sentimento de Rui, tem o pensamento de Rui, Rui está no ar. Eu tive o privilégio de ser convidada para fazer uma exposição sobre Rui Barbosa na ONU, em julho de 2022, quando o Brasil presidiu o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante um ano eu preparei essa exposição e uma das atividades a que eu me dediquei foi traduzir a obra Oração aos Moços nos 6 idiomas das Nações Unidas. Oração aos Moços oficial, que é em português, e os 6 idiomas da ONU. Chinês, inglês, espanhol, francês, russo e árabe. Então, Rui foi espalhado pelo mundo através das embaixadas brasileiras. Todos os diplomatas que participaram da exposição e da minha palestra receberam exemplares, as universidades americanas receberam, todos os consulados espalhados pelo mundo também receberam, e eu vou disponibilizar para vocês Oração aos Moços em PDF. O que eu quero explicar para vocês é que Oração aos Moços é mais do que um livro. Rui Barbosa foi convidado a discursar para uma turma de direito, para ser paraninfo, e ele não pôde porque estava adoentado. Então ele redigiu um texto, um discurso, que foi apresentado na época. Emocionante. Para mim, um dos textos mais poéticos da literatura brasileira. Eu não vejo como um livro de direito nem como um discurso. Rui rasgou o coração, mostrou a alma, mostrou toda a sua cultura e a sua bondade. Oração aos Moços parte do princípio de que todo julgador, todo advogado, todo profissional do direito tem que, acima de tudo, ser bom, ser ético, ser correto e ter a pureza dos moços. Rui Barbosa é de outro século, mas os ensinamentos dele são eternos. Nós podemos utilizar Rui Barbosa no dia a dia, na nossa vida, e não precisamos ser profissionais do direito, estudantes, professores, precisamos ser pessoas éticas, uma sociedade ética, uma sociedade que julgue, porque nós julgamos o ser humano o tempo todo, o nosso colega, o nosso chefe. A sociedade julga, nós julgamos o tempo todo. Então nós devemos julgar com o coração e não apenas com a razão. Por que isso? Porque Rui vê nos jovens a pureza de alma, a falta daquele peso que os adultos ou os mais velhos já têm da vivência, das frustrações da vida. Quantas vezes nós vamos observar uma notícia e já criamos uma crítica? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Eu olho uma notícia, eu critico, eu faço o meu julgamento. Mas talvez eu tenha tido um dia ruim e o meu julgamento não tenha sido muito imparcial. Eu tenha colocado a minha frustração, o meu sentimento, o meu estresse daquele dia no julgamento. E Rui falava assim, não, tá errado. Você tem que julgar com a pureza do coração de quando você era jovem, de quando você ainda não tinha o peso do mundo nos seus ombros. O peso do mundo é cada dia de vivência. O profissional do direito, ele cada dia tem um caso novo em mãos. Seja um problema simples, uma disputa entre vizinhos, até um crime ou uma disputa internacional entre países, defender o seu país, defender um presidente da República. O comprometimento do profissional do direito deve ser, acima de tudo, com o seu próprio coração, com a sua essência de ser humano. Não se pode contagiar com a sua vida pessoal, o seu julgamento.
E Rui Barbosa, na oração aos moços, falava: julgue com o coração. Óbvio que você tem que ter o conhecimento do direito, das leis, das regras, a Constituição, mas acima de tudo você tem que ter uma visão de mundo, o olhar de uma criança, como Fernando Pessoa também ensinou. Os jovens ainda não estão com tantas cicatrizes quanto as pessoas mais velhas. Há muitos jovens sofridos, obviamente, mas o jovem, ele ainda está com entusiasmo da vida, ele ainda quer mudar o mundo, ele é idealista. E às vezes o mais velho já está mais... Não adianta, isso, a estrutura aí, o sistema, e não tem como, é corrupção, as consciências são compradas. Julgamentos às vezes não são isentos. A ideologia política de um pesa na hora de julgar o outro, que talvez não seja da mesma ideologia, quando não deveria ser assim. E Rui Barbosa foi muito claro: julgue com o coração, com base na lei, com os pés fincados na realidade, mas com o coração. E ele dizia uma frase que eu gosto muito, que é: o coração é o órgão da fé, é o órgão da esperança. É o órgão que vê mais longe, vê melhor, vê até no invisível, vê distante. O coração vê mais do que os olhos e do que a mente. Isso está na oração aos moços. Então, PUC de Minas, Campus Barreiro, turma de Direito do professor Walter de Souza, é com muito orgulho que eu digo para vocês: oração aos moços deve ser o livro de cabeceira de cada um. De vez em quando dá uma passada de olhos. É como uma oração para vocês. Que a Bíblia seja para os que têm fé na religião e que a oração aos moços seja para quem tem fé na justiça, para quem tem fé na ética, fé no mundo melhor que os jovens vão construir com a ajuda dos mais experientes, mas principalmente com a bondade de cada um de vocês. Muito obrigada. Um beijo.